Olá pessoal, dando sequência à nossa aula de Eletrônica 2, vamos falar hoje então sobre o transistor bipolar de porta isolada, tá? Muito conhecido como IGBT. Então vamos lá. Então o IGBT, pessoal, ele vem numa sigla do inglês, né, que significa Insulated Gate Bipolar Transistor, né, que é transistor de gate isolado, tá? E ele é uma combinação então de outros dois transistores que nós já estudamos, que é o transistor bipolar de junção, né, o TBJ, e o MOSFET, né, que é o transistor de efeito de campo de metal óxido semicondutor, ok? Então eles uniram esses dois transistores para criar um outro transistor que ele tem as melhores características de cada um dos dois transistores, ok? A primeira delas é a alta impedância de entrada, né, que é por causa do MOSFET, né, e alta velocidade de comutação devido ao MOSFET, e a baixa queda de tensão em condução para altas correntes, que é devido ao transistor bipolar de junção. Então, eles uniram esses dois dentro de um encapsulamento só e criaram um novo transistor. Tá? E esse transistor ele é muito utilizado em altas tensões e altas correntes, aí, mas para velocidades de chaveamento assim, não intermediárias. Okay? Então, o IGBT ele é utilizado em aplicações eletrônicas de potência, por exemplo, em inversores, fontes de alimentação, onde a demanda por um transistor não é completamente atendida pelo MOSFET e pelo transistor bipolar. Quando uma aplicação não pode ser atendida por um MOSFET ou por um IGBT, muitas vezes a combinação dos dois, a melhor característica dos dois, seria o suficiente para atender essa demanda. Daí que surge então o transistor bipolar. Então, vamos lá, a estrutura interna e o funcionamento do IGBT. Então, como eu já falei, né, o IGBT então, é a combinação do transistor bipolar e do MOSFET, ok? E a estrutura interna ela não é bem assim, mas ela pode ser representada dessa forma aqui. Tá? Tem mais coisas aqui, só que foram suprimidas. Tá? Então, é como se fosse um MOSFET, tá? Então, o gate dele está ligado num MOSFET, tá? E esse MOSFET ele vai acionar um transistor bipolar do tipo PNP. Tá? Então, esse cara aqui é o P, aqui é o N e aqui é o P. Ok? Então, como é que eu aciono esse transistor bipolar? Então, a setinha indica a corrente. Né? Então, a corrente vai descer aqui, né? Vai entrar nesse terminal, tá? Que apesar de pelo símbolo, pessoal, onde tem a setinha é o emissor do transistor bipolar. Mas o transistor bipolar, o IGBT, para nós, pessoal, o terminal externo é o coletor. Então trocou de nome aqui, tá? Em relação ao transistor PNP interno. Daí quando é que eu coloco esse transistor aqui em condução? Quando eu pegar e tirar uma corrente de base aqui, tá? Lembrando que aqui a corrente de base ela sai da base no PNP. Então, digamos que esse transistor aqui tem um ganho de 100. Se eu tiver 1 mili saindo aqui, eu vou ter 100 mili entrando aqui no coletor, tá? Se eu tiver 1 ampere saindo aqui, eu vou ter 100 amperes aqui no coletor. E daí, para fazer o acionamento desta corrente de base, é utilizado então um MOSFET. Então, eu vou aplicar uma tensão aqui, ó, tá? Vou aplicar uma tensão nesse gate, essa tensão vai produzir uma corrente nesse MOSFET, que na verdade é a corrente da base, tá? Então, ela é como se esse transistor aqui, esse MOSFET, ele fosse um amplificador de corrente para acionar a base do transistor PNP, ok? Então, se vocês olharem aqui do ponto de vista de condução, que a condução é feita principalmente, né, pelo PNP, pelo transistor bipolar. Então a maior parte da corrente vai passar aqui. Aqui até vai ter um pouquinho de corrente, mas ela é insignificante perto da corrente da base, a corrente do coletor aqui, tá? Então, se vocês verem a questão de comutação desse transistor, quem vai ter a queda de tensão aqui, por exemplo, as perdas principalmente vão estar associados a essa tensão coletor-emissor, tá? Então aqui a queda de tensão, que vai ser entre os terminais de coletor e emissor, né, a parte externa aqui do transistor, ela é dado principalmente pela parte do PNP, ok? Então ela tem uma característica daqui da comutação de saída, na parte de saída, do fluxo de potência mesmo, ela tem uma característica do transistor bipolar. Enquanto que a entrada tem mais característica de MOSFET, tá? Beleza? Então, o símbolo, pessoal, do transistor é esse aqui, ó. Então, ó, inverteu, né? Apesar de aqui em cima ter a setinha do PNP, a gente inverte ele assim, ó, porque como a corrente desce aqui, então a gente, quem criou esse símbolo, né? Ele optou por deixar esse terminal de cima aqui sendo o coletor, tá? Então mudou o símbolo, tá? Então, o símbolo é de um transistor bipolar e a porta aqui, né, que é o gate, né? O terminal de gate, ele é isolado, tá? Então tem uma camada de óxido de silício aqui, né, dióxido de silício, né,
na porta, fazendo com que ela fique isolada do transistor, tá? Então aqui eu vou ter uma característica de MOSFET, tá? Ou seja, eu vou ter zero de corrente de gate quando eu estiver aplicando uma tensão contínua, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma fonte aqui vai ser entre 0 e 20 volts, exatamente igual ao MOSFET. Então digamos que eu coloque 20 volts aqui, eu vou ter apenas uma correntezinha pequena quando eu ligo ele, né, para carregar esse capacitor do gate aqui, porque aqui também vai ter um capacitor de gate equivalente, né? E esse capacitor de gate, ele precisa ser carregado, né, para que essa tensão aqui suba, né? Vou colocar provavelmente um resistor de gate aqui também. E daí essa tensão vai subir, chegar na tensão, vai passar daquela tensão limiar lá, que eu vou explicar mais pra frente tudo, né? E vai ter apenas uma correntezinha de partida para carregar esse capacitor e depois eu vou ter zero de corrente, tá? Então, se eu fizer uma polarização CC, por exemplo, eu terei zero de corrente aqui. E nessa etapa aqui, pessoal, então como eu não vou ter corrente de gate, tá? Vai ficar isolado, então toda essa corrente aqui, ó, de coletor, ela vai estar no emissor, tá? Então toda a corrente que vai estar lá em cima vai passar reto pelo transistor, tá? Isso aqui é um pouquinho diferente lá no transistor bipolar, porque lá eu tenho a corrente da base aqui, né? A gente até aproximava em alguns casos, né? Corrente do coletor igual a do emissor. Mas aqui é mais verdade, porque em regime permanente eu não vou ter corrente de gate, tá? Então assim, ó, esse aqui é o símbolo sem diodo, né? Então seria o símbolo normal de um IGBT convencional, tá? Em cima é coletor, aqui é o gate e aqui embaixo é o emissor, tá? Como se fosse os símbolos de um transistor bipolar, tá? E em muitas aplicações, pessoal, o IGBT ele é utilizado em inversores de frequência, tá? Então, inversores de frequência, a gente vai ver depois alguns exemplos. O que acontece? A corrente, geralmente ela vai fluir nesse sentido aqui, né? Como é o convencional, né? Só que em inversores tem uma particularidade que muitas vezes a corrente ela precisa subir, tá? Então ela precisa conduzir no sentido inverso do transistor, ok? Então aqui por dentro do transistor bipolar não é possível eu ter corrente passando, tá? Então é colocado um diodo aqui, a gente chama de diodo em paralelo, que vai fazer com que a corrente, que permita esse fluxo de baixo para cima, aqui de emissor-coletor. Então o que vai acontecer? Esse diodo aqui vai entrar em condução e vai, de certa forma, limitar a tensão máxima negativa que eu vou ter em cima da tensão coletor-emissor. Então essa tensão vai ficar no mínimo, né, para baixo, menos 0,7, né, 1 volt, dependendo do tipo do diodo aqui. Então essa tensão não vai ficar muito negativa, tá? Porque o diodo vai entrar em condução, tá? Se eu não tivesse o diodo, eu colocasse uma corrente para cima, eu tenho aquelas capacitâncias, né, que eu tenho em paralelo aqui de capacitâncias parasitas que eu tenho no transistor, tanto no MOSFET quanto no IGBT, e eu vou carregar aquelas capacitâncias e a tensão vai ficar negativa. Daí o transistor IGBT ele não suporta tensões muito negativas que ele iria se danificar. Então esse diodo aqui ele serve de proteção e para permitir também que essa corrente aqui suba, né? Fique invertida, tá? Então esse diodo aqui, pessoal, é uma das principais diferenças entre o MOSFET e o IGBT. Tá? No MOSFET, o diodo ele é intrínseco, ele sempre existe, tá? Não tem como fabricar um MOSFET sem esse diodo intrínseco, tá? E isso muitas vezes pode ser uma desvantagem, tá? Por quê? Porque esse diodo ele pode ser lento, dependendo da aplicação, tá? Então eu teria que não tenho como tirar esse diodo, tá? Eu posso, através de um outro circuito, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso colocar um diodo aqui, ó, tá? Um diodo aqui, ó, e daí tirar daqui ó, e colocar um diodo externo assim, ó, tá? Isso aqui é a forma que o pessoal usa quando tem um diodo muito lento dentro da chave, tá? Então, na hora de conduzir, conduz por aqui, ó, tá? Conduz por aqui, ó, o transistor ia entrar em condução, esse diodo aqui entrar em condução, tá? E daí, na hora que inverte, ó, em vez da corrente ir para lá, ó, e daí eu desliguei a chave, né? E a corrente inverte. Daí, em vez de passar por esse diodo aqui, que é lento, daí ele... Por que não vai passar por aqui? Porque esse diodo de cima vai bloquear, tá? Então, esse caminho aqui está proibido, ó. Daí ele acaba indo por fora aqui, tá? Isso aqui é uma maneira de se eliminar esse diodo aqui quando ele é muito lento, só que daí, compensando na queda, quando eu estou com ele ligado, né, no estado ON, né, eu vou ter uma queda desse diodo aqui também em série com a da chave, tá? Então eu vou ter uma queda de tensão desnecessária ali, em comparação com um outro transistor que tivesse um diodo mais rápido, né? Porque daí teria apenas a queda direta da chave, né? Se fosse um MOSFET, teria somente a resistência de dreno lá, RDS-on, e aqui no IGBT nós vamos ver na sequência o que acontece, tá?
Então, o MOSFET sempre tem o diodo, tá? Então, e daí acaba que ele muitas vezes ele é lento e tem esse problema, tá? Já o IGBT não, ele é o diodo que tem muitas vezes interno, um encapsulamento, ele não é intrínseco, tá? Ele é fabricado com um diodo interno ou ele é fornecido sem diodo, tá? Então eu tenho um IGBT sem diodo e eu preciso colocar um diodo externo, tá? A vantagem é que eu posso escolher um diodo rápido, tá? Ou com baixa queda de tensão, tá? Posso escolher um diodo exatamente como eu quero, porém eu vou ter que colocar um diodo, eu vou aumentar custo provavelmente e vou ter mais área de placa para ser feito, mas tem essas vantagens, ok? Simbologia, então, simbologia nós já vimos, essa simbologia aqui eu acho que é a mais comum, é a que eu uso sempre. O próprio PSIM também utiliza essa simbologia aqui, eu acho que ela é uma simbologia mais limpa, tá? Eu tenho ela a simbologia normal aqui, a simbologia com diodo. Eu vou ter aqui como os nomes dos terminais mudaram, né? Ele está misturado com IGBT e MOSFET, né? Então o único nome que sobrou do MOSFET foi o gate. Então isso aqui é um gate, como se fosse no MOSFET, e coletor emissor é de um transistor bipolar, ok? Então são essas duas aqui. A tensão, então, agora aqui de acionamento vai ser a tensão VGE, que é gate emissor, e essa tensão aqui, ó, como a gente via lá no transistor bipolar, aqui nós vamos ter, quando ele está sendo acionado, vamos ter a tensão de saturação. Então aqui vai ser a tensão de saturação, a VCE-SAT, né, que nem a gente tinha lá no transistor bipolar, tá? E essa tensão entre os dois vai ser o VCE, tensão coletor-emissor, tá? Como se fosse um transistor bipolar, ok? Esse aqui é o símbolo normal, símbolo com diodo, tá? E existe também um outro símbolo, tá? Um símbolo mais alternativo, tá? Alguns datasheets utilizam esse símbolo aqui, tá? Então, ó, o gate aqui também é isolado, a porta é isolada, e aqui nós temos uma mistura de MOSFET, né? Esses três tracinhos aqui são do MOSFET, e as setinhas são do transistor bipolar, ok? Esse símbolo eu já vi várias vezes, assim, mas eu acho que ele é mais alternativo, assim, não é tão comum quanto esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui é mais comum, tá? Então posso ter com diodo e sem diodo também. Eu não conheço, acho que até existe IGBT do tipo, seria o contrário, né? Como se fosse um IGBT PNP, ok? Não é tão comum, ok? A maioria dos transistores, dos datasheets que eu busquei, assim, é muito difícil de ser encontrado, então a gente nem vai falar aqui dos IGBTs do tipo, seria um IGBT do tipo P, tá? Uma mistura de um MOSFET canal P com um NPN, por exemplo, que seria o contrário desse aqui, tá? Mas a gente nem vai comentar sobre ele, ok? As curvas características, pessoal, então, se vocês olharem aqui a tensão de acionamento, então a tensão VGE, tá? Então, nesse eixo aqui eu vou ter tensão de VGE, e aqui eu vou ter corrente de coletor, ok? Corrente de coletor. Então, ela fica muito semelhante, pessoal, a uma curva de um MOSFET, tá? Por quê? Porque se a gente olhar lá, ó, nós temos aqui ó, um MOSFET, né? Que está sendo utilizado aqui na entrada, né? E isso aqui entra num transistor bipolar, né? Então ele vai assim, né? Bem rudimentar o meu desenho aqui. Só que olha aqui, ó. Então, quando eu estou colocando tensão aqui, ó, no gate, o que vai acontecer? Essa corrente aqui, ó, pessoal, ela tem essa característica, como nós já vimos, né, do MOSFET, tá? Essa aqui, a setinha tá entrando aqui, tá? Então, quando a gente coloca uma tensão VGE, ela tem uma curva que é quadrática, né? Lembram, né? É a corrente do dreno, tá? Que é essa aqui, ó, ID, ela é o quê? Ela é K vezes, lembram lá? VGE, tá? Gate VGS, né? Porque é gate source, né? Lá do MOSFET, menos o VT, né? Tá? Ao quadrado. Essa aqui é essa curva, né? Só que daí o que acontece? Essa corrente D, ela vai ser multiplicada por um beta, né? O beta desse transistor aqui, ok? Então, quando eu tenho aqui, na verdade, é como se eu tivesse essa curva aqui vezes o beta do transistor. Então, como esse beta é uma constante, a curva fica muito semelhante à curva de um MOSFET, tá? Só que a diferença é que aqui eu tenho a tensão gate emissor, né? Porque esse cara aqui foi chamado de emissor. E aqui eu tenho gate, tá? Então, a tensão VGE. E a corrente que a gente está monitorando é essa corrente aqui, né? Que é a corrente do coletor do IGBT. Por isso que aqui vem corrente do coletor. E daí,
Essa tensão total aqui do transistor, pessoal, é a tensão coletor-emissor, tá? Então aqui é a tensão coletor-emissor, que nem a gente vinha lá no transistor bipolar, tá? E essa curva, ela fica muito semelhante também a um MOSFET do tipo canal N, tá? Então eu vou colocando tensões positivas aqui, ó, uma tensão VG1, VG2, cada uma delas é uma tensão cada vez maior, então aqui poderia ser, por exemplo, sei lá, uns 7 volts, depende da tensão de limiar, né, que é essa tensão aqui, ó, né? Essa tensão de limiar, que seria equivalente ao VT, né, lá do transistor do MOSFET, né? Aqui é chamado de VGE threshold, né? Tensão VT, TH, né? Lá a gente também chamava de VT, que vinha de tensão de threshold, que do inglês significa tensão limiar. É a tensão onde ele começa a entrar em condução. Aqui é a mesma coisa, só que aqui na maioria dos datasheets eles usam VGE-TH, né? Que é a tensão de gate emissor de threshold. Então, a partir desta tensão, acontece que o IGBT entra em condução. Ele começa a entrar em condução e a corrente aumenta de forma quadrática, tá? A gente nem vou falar dessa equação aqui, não vou colocar para vocês, porque a gente não vai trabalhar com IGBT para análise CA, tá? Ele é utilizado mais para chaveamento, ok? Então, digamos que esse cara aqui fosse, de todos os datasheets que eu vou apresentar para vocês, essa tensão aqui ela é um pouco mais alta do que o MOSFET, ela fica em torno de uns 6 volts, mais ou menos. Então, aqui, para mim entrar em condução, eu teria que ter uma tensão maior que 6 volts. Tá? Os 6 volts ele estaria aqui, ó, entrando em condução. Tá? Então, vou colocar aqui 6 volts, 7 volts, aqui 8 volts, sei lá, 10 volts aqui, até uns 20 volts, que é a tensão máxima de gate, né, que eu posso colocar, né, que é um igual, né, eu devia ter colocado do outro lado, tá? Eu posso colocar um VGE de até uns 20 volts, ok? E aqui eu tenho a tensão de coletor emissor. Essa tensão de coletor emissor, ela não pode passar um valor máximo aqui, como todos os transistores que nós vimos, eles têm uma tensão máxima de operação, né? Se for transistor bipolar é VCE, se for MOSFET é a tensão dreno source, né? Então aqui a gente chama de VCE, a tensão máxima lá nos datasheets eles chamam de tensão VBR, né? Que é a tensão de breakover, que é a tensão máxima de operação. Aqui eu já tinha colocado, vou apagar aqui. Então, essa aqui é a tensão de limiar, né? Varia de uns 4 até uns 8 volts. E aqui é a tensão de coletor emissor máxima de operação. É a tensão de breakover, tá? VBR de breakover, aqui é coletor emissor, tá? Então, essa aqui é a tensão coletor emissor safety, provavelmente esse S aqui, né? Por isso de segurança. Então, é a máxima tensão de segurança que eu posso colocar em cima do coletor emissor, tá? E aqui é a curva de operação. Então, teríamos também uma região, as divisões das regiões aqui, né? Aqui nós teremos uma região linear, né? Como se fosse uma região ômica, tá? Aqui temos a região ativa, nessa aqui seria a região mais de saturação, né? E aqui a região de corte, né? Então, são basicamente essas regiões. A gente não vai entrar em modelagem CA, análise CA do IGBT, porque ele é muito pouco utilizado para aplicações de áudio, tá? Ele até é usado para amplificadores de potências maiores, por exemplo, em aplicações, por exemplo, de som para shows, por exemplo, onde eu tenho vários alto-falantes, né, de potências bem altas, aí justificaria usar um IGBT, por exemplo, porque ele é um dispositivo que trabalha com potências bem altas e tensões bem altas. Então poderia ser usado nesse tipo de aplicação. Mas a gente não vai ver aqui, tá? Nós vamos focar apenas no IGBT como um elemento de chaveamento, tá? De comutação, que vocês vão utilizar lá em eletrônica de potência, tá? Então é bom conhecer ele pensando em eletrônica de potência, não para aplicações de áudio ou de aplicações lineares, ok? Apesar de ser possível, mas nós não vamos ver porque não tem tempo. Tipos de IGBTs, pessoal, tá? Os IGBTs existem, aqui eu estou colocando os dois principais, tá? Existem outros tipos de construção de IGBT, cada ano sai uma configuração nova, tá? Existem misturas dos dois, desses tipos aqui, e tecnologias novas, tá? Todas elas tentando melhorar a questão de eficiência, de perdas, né? Diminuir perdas e aumentar a tensão de operação, tá? Então, assim, a estrutura interna do IGBT é essa aqui, ó. Nós temos aqui, ó, coletor, tá? Então está invertido. Aqui o coletor está em cima, aqui está embaixo. E aqui está o emissor, tá? Que está aqui, ó, ok? E aqui está o gate, beleza? Então o que acontece? Aqui a gente viu que a corrente ela entra no coletor e desce aqui. Então aqui nesse símbolo ela está subindo, ok? É só porque foi desenhado assim, essa figurinha, tá? Então a gente viu que aqui tem um transistor, né? Esse transistor é PNP, né?
Então aqui está o P, N, P, ok? Então aqui estão as configurações, ó, P está embaixo, N, P, ok? Então a corrente ela vai fazer isso aqui, ó, beleza? E aqui o que eu vou aplicar a tensão entre gate e emissor, tá? Que vai gerar o campo elétrico aqui, vai gerar a recombinação dos materiais NP e vai permitir a passagem de corrente, tá? Que vai liberar a passagem de corrente coletor e emissor, beleza? Então essa aqui é o tipo, esse tipo de construção aqui é chamado de non-point-true, tá? Non-point-true, ou NPT, tá? NPT, se fosse em inglês, né? Então, existe uma categoria de IGBTs, tá? Que são classificados assim, como non-point-true. Tá? Quais são as características desse tipo construtivo de IGBTs? Tá? Primeiro eu vou falar de um, depois do outro. Esse tipo de IGBTs, eles são mais... apesar de existir IGBTs para NPT para tensões menores, eles são utilizados principalmente para construir transistores de tensões elevadas. Eu fiz uma busca hoje e encontrei IGBTs na faixa de 4,5 mil volts. Tá? Então, eles são possíveis para ser utilizados em tensões bem elevadas, tá? Imagina trabalhar com um transistor com 4,5 mil volts, não é brincadeira, tá? Como consequência, como eles precisam suportar tensões muito altas, essa camada aqui, ó, principalmente a camada N aqui, ela fica muito larga, tá? E com isso, esse tipo de IGBT ele acaba tendo uma queda de tensão maior quando ele está ligado, tá? Por quê? Porque fica uma camada mais longa aqui, ó, ok? Então vai ter uma queda de tensão maior, porque os elétrons têm que percorrer um caminho maior para mim chegar lá no emissor, tá? Então acaba que a queda de tensão ela é maior, acaba que ele fica mais lento, tá? Então os tempos de chaveamento são maiores, tá? Vantagem, ele tem um coeficiente de temperatura positivo, tá? O que significa isso? Quer dizer o seguinte, se o transistor IGBT ele começar a esquentar, a tensão VCE, que é a tensão de saturação, ela aumenta, tá? Tá, mas por que isso seria uma vantagem? Ela tem uma vantagem porque ela facilita o paralelismo, tá? O que significa isso? Ela permite eu colocar vários IGBTs em paralelo, tá? Para que eu colocaria IGBTs em paralelo? Para aumentar a capacidade de corrente, tá? Então eu preciso de 1000 amperes, tá? Só tenho transistores de 500, tá? Então eu coloco dois em paralelo, tá? Não tão esguelado assim, né? Eu colocaria uma margem de segurança, né? Mas eu posso colocar IGBTs em paralelo e acionar eles juntos, ok? Claro, teria que ter um circuito de acionamento para cada um deles e tal, tem todo um cuidado, não é tão fácil de fazer isso, tá? Mas o que acontece? Quando eu coloco em paralelo e eles têm coeficiente positivo, significa o quê? Se eu tenho, digamos, os meus 1000 amperes aqui, ó, descendo, e eles vão entrar, vou desenhar só um quadradinho aqui para dizer que é os dois IGBTs, tá? Eles, 1000 amperes, né? Ok? Então, o que acontece? Tenho dois IGBTs aqui, desenhei na forma bem simplificada, tá? O que acontece? Digamos que está todo mundo cada um conduzindo 500 aqui, né? 500 amperes, ok? Daí, sei lá, por algum motivo, pessoal, tá? A queda de tensão de um deles diminuiu, aconteceu alguma coisa e ele passa a conduzir mais, tá? Se ele passou a conduzir mais, eu vou ter a mesma tensão nos dois, porque estão em paralelo, só que a corrente é maior. Daí o que acontece? Ele vai esquentar mais, tá? Se ele esquentar mais e tiver coeficiente positivo, o que vai acontecer? A tensão nele vai aumentar e ele vai tentar conduzir menos. Daí, se ele conduzir menos, ele vai jogar a corrente para o outro, tá? Se ele jogar a corrente para o outro, esse aqui vai começar a esquentar. E daí a tensão sobe, e daí ele joga de volta. E fica um empurrando corrente para o outro, e daí os dois entram em equilíbrio, tá? Isso quando eu tenho coeficiente positivo, tá? Se eu tiver coeficiente negativo, quem esquentar primeiro, tá? A sua tensão vai cair. Então vai cair e daí ele vai esquentar mais, tá? E daí vai cair mais. Ele esquenta mais e daí a tensão cai mais, ele pega mais corrente para ele. Então acaba que ele assume toda a corrente. Então, se ele fosse de 500, ele ia queimar logo, tá? Claro, que colocaria talvez um de, sei lá, de 700 amperes, tá? Coloca um de 700 amperes, capacidade de 700 amperes para uma corrente de 1000, tá? Então ele permitiria um desequilíbrio de uma certa porcentagem entre um e outro, tá? Então, se ele fosse negativo, ele ia pegar toda a corrente para ele e ia assumir os 1000 amperes, um deles, e o outro ia ficar com quase zero de corrente, tá? Então, por isso que tem que ser coeficiente positivo, tá? E esse não point true aqui, ele tem essa característica de
coeficiente positivo. Então, ele é muito utilizado quando eu preciso fazer paralelismo de IGBTs, tá? E eles são, o NPT ele é mais robusto, tá? Ele permite ficar, por exemplo, em curto-circuito durante alguns microsegundos, tá? Isso aí faz total diferença, pessoal, tá? Os IGBT que eu utilizei na minha tese, que eu vou falar mais para frente, eles são desse tipo aqui, do não point true. Então, eu já fiz várias coisas erradas durante o desenvolvimento do protótipo e nunca danificou nenhum transistor, principalmente por causa disso também. Ele suporta curto-circuito mais facilmente, tá? Então, esse aqui é o NPT, tá? Então, ele tem essas características aqui, então ele é mais interessante para tensões maiores, ok? Além disso, pessoal, isso, por que 4.500 volts? Muitas vezes ele não é nem suficiente, tá? Por exemplo, eu quero trabalhar com conexão com rede em alta tensão. Posso fazer um conversor que trabalha com, sei lá, 50.000 volts, 100.000 volts. E aí eu tenho que fazer o quê? Tem que colocar chaves em série, tá? Ou usar conversores multiníveis ou alguma coisa desse gênero. Então, por isso que a gente utiliza 4.500 volts e a tendência é sempre buscar por tensões cada vez maiores, tá? Beleza? E a outra configuração, pessoal, chamada de punch through, tá? Qual que é a diferença desses dois? Ó, a camada P aqui é igual, a camada P aqui em cima é igual, emissor, gate, tudo igual, ó, tudo igual. A única diferença é que aqui, ó, pessoal, tem essa camada N, ela é dividida em duas, tá? Então aqui eu tenho uma camada N- e aqui uma N+. O que significa isso? Mais, pessoal, o subscrito mais significa que ela é fortemente dopada. Então ela tem mais impurezas, tá? Então ela tem mais, como é negativo, né? Então aqui tem mais elétrons livres do que aqui, beleza? E aqui ó, o menos, né, quer dizer que ela é fracamente dopada. Então aqui tem menos elétrons livres, ok? Então com essa característica aqui, pessoal, o que acontece? Eu tenho uma menor queda de tensão, tá? Porque se esse cara aqui tem mais elétrons livres, ele vai conduzir mais facilmente. E a camada N aqui, ó, ela acaba sendo menor, mais curta, tá? Então tem um caminho menor de corrente e acaba que a tensão de saturação, né, a tensão de coletor emissor quando ele está ligado, né, que é a queda de tensão dele seja menor, tá? Como o canal é mais curto, eu tenho menos tempos de chaveamento, menos tensões disponíveis, tá? Na referência que eu estava buscando falava em até 1.200 volts, tá? Então, a tensões bem menores. E esse transistor ele tem geralmente coeficiente de temperatura negativo, tá? Então, ele dificulta a utilização em paralelo, tá? Por aquele motivo que eu falei. Se eu coloco dois elementos em paralelo e ele tem coeficiente negativo, aquele que esquentar primeiro, a sua tensão de saturação vai diminuir e ele vai conduzir mais. Conduzindo mais, ele aquece mais, a tensão cai mais ainda. E daí ela acaba assumindo toda a corrente. Então não vai ficar em paralelo. Um deles vai acabar pegando toda a corrente para ele. Tá? O MOSFET, pessoal, que nem a gente viu nas aulas passadas, eu tinha esquecido de comentar, ele possui um coeficiente positivo, tá? Coeficiente de temperatura positivo. Então ele pode ser utilizado em paralelo sem tantos problemas, tá? Claro que não é somente ligar os dois em paralelos, eu vou ter que ter um gate driver para cada um deles. Geralmente a gente não coloca um gate driver para vários MOSFETs, tá? Porque senão divide a corrente de gate e eles vão acabar ficando mais lentos, né? Porque a corrente que vai carregar o capacitor do gate vai ser dividida, então eles vão ter uma perda de comutação muito alta. Então a gente coloca dois gate drivers separados, um para cada chave, tá? O ideal também é monitorar as correntes, né, de cada uma das chaves e se elas estiverem desbalanceadas, né, eu tomar alguma atitude, tá? Diminuir a tensão de gate, fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Não é simplesmente colocar os dois em paralelo, tá? Eu acho que eu coloquei aqui, ó, pessoal, nessa referência aqui, ó, eu tenho, está em português, inclusive, eu aconselho que vocês deem uma olhada. É uma uma dissertação de mestrado de um cara, acho que lá de São Paulo, não me lembro qual universidade, e ele fala especificamente sobre paralelismo de IGBTs, tá? Paralelismo de IGBTs. Então, dei uma olhada lá, tem várias figuras que eu tenho aqui nessa apresentação, eu tirei desse trabalho dele, tá? Bem interessante, ok? E essa figura aqui, pessoal, eu tirei desse site aqui, tá? Que eu achei a mais bem explicada, tá? Para mostrar a diferença entre o point true e não point true, tá?